Olá amigos, tudo bem? Estamos agora no momento importante do nosso curso. Hoje é o nosso último estudo desta série. Mas esse tema não termina aqui, esse curso não para por aqui. Você pode fazer muito mais, se aprofundar muito mais e conhecer muito mais a palavra de Deus. O tema de hoje é o fim do grande conflito. E dentro desse tema estudaremos a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículos 1, 2, 3 e 4 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido amigo, querida amiga, meu irmão e minha irmã, em breve Jesus vai voltar. Apocalipse 1, verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Lá em São Mateus capítulo 24, os discípulos conversando com Jesus perguntaram, interrogaram da seguinte maneira. Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta aqui envolve duas questões. A primeira é quando? E a segunda, que sinais haverão ou haverá? É o que nós vamos ver agora. Alguns desses sinais e também vamos saber a resposta da pergunta quando. Essa pergunta quando envolve tempo e os sinais envolvem os acontecimentos. Então, por favor, me acompanhe nesse raciocínio. A palavra de Deus apresenta então a pergunta, o questionamento dos discípulos. Quando sucederão essas coisas? A primeira pergunta é quando, e a resposta está no verso 36 de Mateus 24. Jesus respondeu claramente: Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ou seja, o dia da volta de Jesus não foi revelado ao homem. O ser humano não sabe, somente Deus sabe. E Deus não nos revelou o dia sabiamente, porque se Ele revelasse o dia da volta de Jesus, as pessoas deixariam para se preparar na última hora. E aí o preparo não seria por amor, e sim por medo ou por desespero. Aliás, existem três grandes acontecimentos na vida do homem que nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês e nem o ano. Primeiro, o dia da morte. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Segundo, o dia do fechamento da porta da graça. Também ninguém sabe. E terceiro, o dia da volta de Jesus. É ou não é? Agora, com respeito aos sinais, Jesus deixou vários sinais. Aqui em São Mateus, também em outras partes da Bíblia. Por exemplo, Jesus falou que a ciência se multiplicaria. Está lá em Daniel capítulo 12. Hoje, você pode ver o conhecimento crescendo cada vez mais e a tecnologia também. Por exemplo, você está me assistindo agora numa fita VHS, ou num DVD, ou num VCD, no computador, ou na televisão. De alguma forma você está assistindo esse estudo bíblico. Isto é o crescimento da ciência. Veja, eu estou aqui falando a você e muitas pessoas, milhares e milhares e milhares, estão ouvindo a mesma mensagem. Pela televisão, ou quem sabe somente ouvindo a voz. É o que diz a Bíblia, a ciência se multiplicará. Ciência no sentido de conhecimento e ciência no sentido de tecnologia também. Jesus também disse que a fome seria algo muito forte nos últimos dias. A fome. No Brasil tem esse projeto do Fome Zero. Eu quero dizer que o projeto tem o seu lugar e todos nós devemos combater a fome. Porém, a profecia diz
que as pessoas estariam passando fome e morrendo de fome. A fome é também um sinal da volta de Jesus. A miséria, a desnutrição, essa situação terrível. Sabe, hoje, mais de 800 milhões de seres humanos passam fome no mundo. Muito mais que isso. Essa informação que estou dando é uma informação que já tem que ser atualizada. Mais de 800 milhões de seres humanos passam fome no mundo. Jesus também disse sobre os terremotos. Terremotos em vários lugares. Está aqui em Mateus 24. Mateus 24, veja, terremotos em vários lugares. Está escrito aqui, ó, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Falando de terremotos, o maior terremoto da história aconteceu em Lisboa, em cumprimento da profecia de Mateus capítulo 24, versículo 29, aconteceu o mais terrível terremoto que já se registrou. Foi no dia 1º de novembro de 1755. Esse terremoto estendeu-se pela maior parte da Europa, da África e da América. Foi sentido até na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, Suécia e Grã-Bretanha e também na Irlanda. Esse terremoto abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Esse foi o maior terremoto que se tem notícia. A cada ano, temos cerca de 6 mil grandes terremotos a mais no mundo. Nos últimos 90 anos, tivemos 1,5 milhão de terremotos. Terremotos grandes e terremotos pequenos. O terremoto do Japão, do México, dos Estados Unidos, são terremotos que se destacam. O que dizer da violência? Jesus também falou que a violência seria um sinal do fim, seria um dos sinais da volta de Jesus. A violência em todas as suas áreas, as drogas, que são fatores de violência. O que dizer das doenças, das pestes? Os hospitais estão lotados, as clínicas também. Talvez você que está me assistindo agora tenha na família alguma pessoa doente. Talvez você mesmo esteja passando por uma situação dessa. Pestes. Podemos citar aqui o câncer, o vírus HIV, a malária, cóleras, Lyme, o vírus Marbus, o vírus Anta, o vírus Ebola, doenças estranhas, muitas doenças. A cada dia, vários tipos de cânceres aparecem por aí e milhares e milhões de pessoas estão morrendo a cada dia. Um dos sinais mais fortes da volta de Jesus é a mornidão. A mornidão, isso tem a ver com as religiões. As pessoas que são religiosas, porém são mornas. Sabe, são membros de igreja, mas estão mais mortas do que vivas. Essa mornidão, as pessoas pegam a Bíblia, mas não tem vibração no coração, não tem alegria na vida, não vibra com a palavra de Deus. Há muita gente que tem nome de cristão, mas já morreu faz tempo. E se você que está me assistindo está espiritualmente morto, acorda, meu amigo. Jesus pode te ressuscitar hoje. E acorda logo, porque Jesus está voltando. E você precisa estar preparado para esse grande dia. Concorda comigo? A mornidão está em Apocalipse 3. Nem és quente nem frio, és morno. Esse é um sinal da volta de Cristo. E mais, em São Mateus capítulo 24, versículo 24, lemos: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E no verso 7 diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabe, de vez em quando aparece um aí, nos Estados Unidos, no Brasil, pessoas aí com a barba longa, cabelos longos, dizendo, eu sou Cristo, não sei o quê. Veja quanta conversa. E esses homens nem sequer conhecem a Bíblia. Estão falando aí por aí que é Cristo, que é isso, que é aquilo. E há outros por aí que são falsos profetas, que usam a Bíblia para enganar as pessoas, para pegar dinheiro das pessoas, para explorar as pessoas. Está assim, ó, de falsos profetas. Tome cuidado com essas pessoas. Siga o que diz a Bíblia e não siga o homem. Porque disse Jesus, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, versículo 5. São sinais dos tempos. Surgirão falsos profetas, falsos cristos, fazendo prodígios, milagres, para enganar as pessoas. Um outro sinal da volta de Cristo foi o escurecimento do sol e da lua, que se deu no dia 19 de maio de 1780. O sol escureceu em pleno dia
e a lua apareceu em forma vermelha como sangue. Um outro sinal é a queda das estrelas, conforme diz Mateus capítulo 24, versículo 29. Isto aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Isso ocorreu nos Estados Unidos, na América e também na Europa e em vários lugares do mundo. As estrelas começaram a cair por volta de 11h30 da noite, estrelas cadentes, meteoritos, em grande quantidade, como se fosse o fim do mundo. Mas não era. Era mais um sinal da volta de Jesus. Guerras. Guerras e rumores de guerras. Na Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas morreram. Na Segunda Grande Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas morreram. Além do conflito da Coreia, da Guerra do Vietnã, guerra entre Irã e Iraque, guerra de Indochina, da Argélia, da Bósnia, guerra das Malvinas, guerra do Afeganistão, guerra agora entre Estados Unidos e Iraque. Esse problema do terrorismo, guerras e rumores de guerras. O século XX foi o mais sangrento de todos. E o século XXI, nós já começamos presenciando uma guerra transmitida ao vivo pela televisão em rede mundial. Não é o fim do mundo? Com certeza é. E assim, presenciamos o famoso 11 de setembro, não é verdade? Quando aqueles aviões sequestrados atingiram as torres gêmeas das ilhas de Manhattan, nos Estados Unidos, matando milhares de pessoas. Aquilo ficou marcado na memória de todo ser humano. Mas não somente aquilo, a retaliação, o retorno americano a esses países supostamente envolvidos na guerra. E assim, pessoas simples, pessoas comuns, crianças, mulheres, são atingidas nestas terríveis guerras. Com certeza, podemos presenciar os sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando, amigo. Em breve, Cristo aparecerá nas nuvens dos céus. E a Bíblia nos adverte. A Bíblia diz que surgirão falsos cristos, ou seja, o diabo vai tentar imitar a volta de Cristo. Em São Mateus capítulo 24, versículo 27, está escrito: se alguém vos disser, eis que ele está aqui, ali ou acolá, não acrediteis. O diabo vai tentar imitar a volta de Cristo, mas Cristo virá nas nuvens dos céus e todo olho verá. Ele virá de uma forma visível. O diabo, quando aparecer por aí imitando a volta de Cristo, ele vai andar na terra, vai fazer alguns milagres por aí e não será visto por todos ao mesmo tempo, a não ser pela televisão. Mas isto está errado. Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, todo olho verá e Jesus não vai pisar na terra. Vejamos alguns detalhes importantes. Detalhes importantes sobre a volta de Jesus, ok? Me acompanhe aqui nesse raciocínio aqui. Primeiramente, quando Jesus voltar, ele virá em corpo visível. Segundo, nas nuvens dos céus. Terceiro, com todos os anjos. Quarto, todo olho verá. Quinto, não pisará na terra. E sexto, virá com poder e muita glória. E grande glória. Quando Jesus vai voltar? Guilherme Miller disse que Jesus voltaria em 1844. Jesus não veio. Depois, a Sociedade de Torre de Vigia disse que Jesus viria em 1914. Jesus também não veio. Teve a Primeira Guerra Mundial. Depois, o padre Cícero do Juazeiro e Nostradamus falaram que 1000 chegará e que de 2000 não passará. Erraram feio, porque já passou 1000 e já passamos do ano 2000. Estamos em 2004. E Jesus não veio. E o que Jesus mesmo disse? Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe. Para que voltará Jesus? Primeiro, para buscar aqueles que o aceitarem como Salvador pessoal. Que bênção. Segundo, para dar fim ao sofrimento. Terceiro, para prender Satanás. E quarto, para estabelecer o seu reino eterno. O que acontecerá quando Jesus voltar? Haverá a morte dos ímpios, haverá o arrebatamento e a transformação dos justos, haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo, tudo que há na terra será destruído e a terra ficará vazia e escura por 1000 anos. É preciso entender não somente isto, mas é preciso entender mais.
Me acompanhe agora para a parte final deste importante estudo. Vamos comigo. Você agora sabe como será a volta de Jesus. E você também sabe o cuidado que deve ter com os falsos cristos e os falsos profetas. Então, quais são os passos que você deve dar para estar preparado para a volta de Jesus? São 5 passos. Me acompanhe. O primeiro passo que você deve dar, primeira decisão, é estudar a Bíblia Sagrada. E isso você está fazendo. Segundo passo, aceitar Jesus como Salvador pessoal. E isto você também já aceitou. Terceiro passo, aceitar e guardar os 10 mandamentos. Eu creio que você também já aceitou isto. Quarto passo, ser batizado. Ser batizado na igreja verdadeira. E último passo, permanecer firme na fé, aconteça o que acontecer, até o fim. Repetindo, estudar a Bíblia, aceitar Jesus, guardar os 10 mandamentos, ser batizado e permanecer firme na fé. Você gostaria de dar esses passos todos? Com certeza sim. Aí, Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Quando ele voltar, vai nos levar para o céu. O povo de Deus vai para o céu. Os ímpios irão morrer. Aí vai passar 1000 anos. Depois dos 1000 anos, vai descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém. Aí os ímpios que ficarem mortos ressuscitarão. E no final do milênio, haverá então a sentença final. Para o grupo da direita, Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Para o grupo da esquerda, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Naquele momento, cada ímpio, cada pessoa que vai se perder, poderá assistir o filme da sua própria vida. Cada pessoa irá ver todos os momentos e oportunidades que eles tiveram. É como se estivesse da sua própria vida. E todos verão as chances que tiveram. E aí todos os ímpios que irão se perder reconhecerão que Deus é justo, que Deus é perfeito e que Deus é amor. Depois que todos olharem e assistirem às cenas da vida, não haverá dúvida nenhuma. Não haverá. E naquele instante, as pessoas poderão ver, inclusive, este momento. Porque este momento está sendo filmado e registrado por Deus. Se você se perder, verá esta cena naquele dia. Se você perder sua salvação, não vai dizer que não sabia e que não teve chance. Porque você sabe e está tendo a chance agora. Entendeu? Aí depois que todos assistirem o filme da própria vida, inclusive Satanás vai ver o filme da vida dele, e com certeza o filme da vida dele é um filme de terror. Então naquele instante, todo joelho se dobrará diante de Jesus. E vai se cumprir Filipenses 2, capítulo 2, em que diz, todo joelho se dobrará diante de Cristo, porque ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Imagina, todo mundo se curvando diante dele. O próprio Satanás irá se ajoelhar e reconhecer que Deus é amor. Na verdade, no processo do juízo e no processo do conflito, o que estava em jogo era também o caráter de Deus. Deus se deixou julgar. Deus também fez o nosso julgamento, mas ele se deixou julgar. E no final do conflito, ficará claro que Deus é amor. E todo joelho então se dobrará. Logo após isso, vai acontecer uma coisa emocionante. Terrível e emocionante. Deus, ou Jesus, vai dar adeus a todos os ímpios. E naquele instante, eles serão destruídos. Mas o diabo vai arregimentar a multidão para tentar tomar a cidade santa. E aí vai descer fogo do céu, misturado com enxofre. E todos eles serão queimados. Queimados e reduzidos a pó. E esse mesmo fogo que vai queimar os ímpios irá purificar a terra. E nós teremos um novo céu e uma nova terra. Quando os ímpios forem queimados, provavelmente terá alguém que nós conhecemos, alguém que nós amamos. Pode ser um pai, uma mãe, um marido, a esposa, um filho, uma filha, uma pessoa querida por você. Pode ser que uma dessas pessoas esteja do lado de fora.
E pode ser que você esteja do lado de dentro. E esta pessoa pode estar sendo queimada lá. Eu pergunto, será que você vai ficar feliz dentro da cidade santa, vendo o seu parente sendo queimado? Com certeza não. Com certeza nós vamos chorar. Eu vou chorar. Você vai chorar. E eu acredito mais. Acredito que Jesus também vai chorar. Porque diz a Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. E naquele momento vai se cumprir Apocalipse 21, versículo 4, que diz: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, a última lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais pranto, nem clamor e nem dor. O conflito chegou ao seu final. O diabo foi queimado. Os ímpios foram queimados. E Deus os dará um novo céu e uma nova terra. Gostaria de apresentar a você a última citação desse estudo. Me acompanhe. Essa última citação é incrível. Eu gostaria que você acompanhasse atentamente. Está bem aqui. Você poderá assistir atentamente esta citação. Você poderá ler comigo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Está no livro Grande Conflito, de Ellen White. No livro Grande Conflito. E eu vou até dizer para você a página que eu estou lendo aqui. Página 678. Eu estou arrepiado só de ler que o grande conflito terminou. Para que naquele dia você não tenha que se curvar diante de Deus, diante de uma pressão, porque você não tem outra saída. Para que você não seja ímpio naquele dia e tenha que se curvar diante de Deus forçosamente pelo reconhecimento de que Deus é amor. Que tal nos ajoelharmos agora por livre, espontânea vontade, por amor, e reconhecer que Deus é tudo isso? Vamos ajoelhar e vamos orar. Ajoelhe comigo. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. O grande conflito terminou e nós receberemos do Senhor a vida eterna. Obrigado por esta promessa. Obrigado por esta certeza. Eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos e peço ao Senhor que cuide dessa pessoa, da sua família, dos seus queridos, para que naquele dia ninguém que está aqui hoje se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, entrego também a vida dessa pessoa que está orando comigo. Louvado seja o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus.